Boa noite, professor Caio. Boa noite, alunos. Meu nome é Wallace da Silva Pacheco e o integrante do meu grupo é o Matheus Eugênio de Paiva. A gente vai falar sobre furos em vigas, seguindo a norma 6118 de 2003, cujo título é de Projetos de Estruturas de Concreto. Na norma, ela fala assim que furos que atravessam vigas na direção de sua largura, em qualquer caso, a distância mínima de um furo à face mais próxima da viga deve ser no mínimo igual a 5 centímetros e duas vezes o cobrimento previsto para essa fase. A seção remanescente nessa região, tendo sido descontada a área ocupada pelo furo, deve ser capaz de resistir aos esforços previstos no cálculo, além de permitir uma boa concretagem. Devem ser respeitadas simultaneamente para dispensar da verificação as seguintes condições: furos em zona de tração e a uma distância da face do apoio de no mínimo 2 de altura, onde h é a altura na viga. Dimensão do furo de no máximo 12 centímetros e h dividido por 3. Distância entre faces de furos no mesmo tramo de no mínimo 2h. Cobrimentos suficientes e não seccionamento das armaduras. Temos também na norma que em furos que atravessam as vigas na direção da altura. As aberturas em vigas, elas são contidas no seu plano principal, como furos para passagem de tubulação vertical nas edificações. Não devem ter diâmetros superiores a 1/3 da largura dessas vigas, nas regiões desses furos. Deve ser verificada a redução da capacidade portante ao cisalhamento e a flexão na região da abertura. A distância mínima de um furo à face mais próxima da viga deve ser no mínimo igual a 5 centímetros e duas vezes o comprimento previsto nessa fase, assim como na direção da vertical. A seção remanescente nessa região, tendo sido descontada a área ocupada pelo furo, deve ser capaz de resistir aos esforços previstos no cálculo, além de permitir uma boa concretagem. No caso de ser necessário um conjunto de furos, os furos devem ser alinhados e a distância entre suas faces deve ser de no mínimo 5 centímetros, ou o diâmetro do furo, e cada intervalo deve conter pelo menos um estribo. No caso de elementos estruturais submetidos à torção, esses limites devem ser ajustados de forma a permitir um funcionamento adequado. Agora o Matheus vai explicar um pouco mais sobre isso dentro do software. Boa noite, turma. Agora aqui no software SuperCAD, a gente criou um pórticozinho, calculou toda essa obra e para a gente usar esse comando furos em vigas, a gente vai aqui na ata resultados, escolhemos a viga que a gente quer furar, vamos pegar essa viga aqui 207, vamos aqui em vigas e editar vigas. Clicamos na nossa viga 207 e aqui a gente tem o detalhamento da nossa viga. Podemos ver que tem um erro aqui de flecha, mas isso não vai atrapalhar a gente colocar o nosso furo. Clicamos aqui no canto superior esquerdo em aberturas. Logo depois já abre essa ata aqui com o tipo de aberturas na horizontal ou na vertical. Na mais recorrente, clicamos aqui na abertura horizontal, que a gente mais usa. E temos o tipo de abertura retangular ou circular. Essa circular, o software já deu aqui 10 centímetros, que é o tubo que a gente mais usa geralmente, que é o tubo de esgoto, né, de 100 milímetros. Clicamos aqui em aceitar. E com o cursor, a gente pode ver que ele já aparece a medida tanto do apoio esquerdo quanto da altura da nossa viga. Vamos colocar aqui nessa medida. O software já aparece novamente para a gente confirmar essa medida que a gente colocou. Podemos dar OK. Com isso, ele abre essa nova aba aqui do reforço que vai ter na nossa estrutura
para receber esse furo. E aqui a única coisa que a gente pode mudar de cara é o estribo utilizado nesse reforço. Como aqui está 4.2, podemos colocar os 5 mm para não ter um futuro erro. Clicamos em aceitar e pronto. Podemos ver que... Opa, teve um erro aqui. Vamos clicar de novo na nossa viga. Aí, podemos ver que de cara ele já criou duas armaduras de reforço embaixo e também em cima e aumentou a quantidade de estribo na região que a gente furou a nossa viga. Com isso, depois de ter feito isso, essa modificação na nossa viga, a gente tem que atualizar as informações, clicando aqui em cima. Ele está calculando novamente e podemos ver que ele deu um erro de estado limite de ruptura nessa viga. Uma das maneiras da gente solucionar esse erro é modificando a armadura existente na viga, ou também o mais simples e mais depende da obra, no caso, aumentar a altura dessa viga. Como ela já está com a flecha ativa, mudando essa altura também vai solucionar essa flecha. Podemos voltá-la então, podemos fechar aqui, voltar na entrada de pavimentos e editar a nossa viga 207 e colocar ela aqui com 60 centímetros. Podemos aceitar e calcular novamente a nossa estrutura. O software vai demorar um pouquinho que está processando. E enquanto ele vai processando aqui, tanto esse tipo de furo que a gente está mostrando na horizontal serve para o mesmo jeito na vertical. As mesmas configurações e o mesmo jeito de fazer. Pronto, aqui com a viga já calculada. Voltamos lá na ata de resultados e editar vigas. Vamos aqui na viga 207. E podemos ver que o nosso erro de estado limite de ruptura foi solucionado. E esse erro de flecha a gente pode mudar aqui na composição da nossa armadura. Mas é basicamente isso. É simples, é rápido. Depois da obra toda calculada, é só vir aqui no detalhamento da estrutura e colocar a abertura onde a gente quer. E ele já dá o detalhamento pronto. E uma coisa que a gente pode ver também é como ficou esse corte, né? Clicamos aqui em seções transversais e fazer um corte. Aí podemos ver que esse é o nosso furo e essa é as duas armaduras de reforço que ele usou como de armação para essa nova viga, né? Então é isso, galera. Muito obrigado e tenha uma boa noite.